Então vamos lá, já hoje iniciaremos o capítulo 2. Então já podemos abrir o livro de Colossenses, capítulo 2. Vamos hoje, se assim o nosso Senhor permitir, fazer aqui a análise dos versos do 1 ao verso 7. Então, para a gente começar, eu já quero ler. Amém? Capítulo 2, versículo 1 de Colossenses. Diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Bom, no estudo anterior, finalizamos o capítulo 1 do livro de Colossenses e podemos perceber, pelo menos para mim, soa dessa forma, que estudar um capítulo de um livro da Bíblia é mais rico do que nós imaginamos. Quando nós meramente lemos uma ou duas vezes, podemos ficar com a impressão de que não entendemos nada sobre o que o texto fala, ou podemos achar que apenas lendo, sem um estudo mais aprofundado, já vimos tudo e nada mais aprenderemos. No entanto, a palavra do nosso Senhor é fonte inesgotável de conhecimento. Tem poder de transformação. Podemos encontrar isso lá em João 4:10, quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Ele explica que se ela conhecesse aquele que lhe pede água, que no caso ali, o próprio Jesus, o Deus, ela lhe pediria e receberia água viva, uma água que jamais acaba e que produz vida. Por isso, aprender mais e mais do Deus vivo nos traz esperança, motivação, perseverança, vida em abundância. Abundância não no sentido material, mas vida em abundância. Significa ter uma vida em que, mesmo enfrentando problemas, ela é plena, pois se vive com a convicção de estar nas mãos daquele que tem poder sobre todas as coisas. E falando, nós falamos muito sobre a grandeza do nosso Deus. Constantemente, nas ministrações, nas pregações, nós exaltamos a grandeza do nosso Deus. Porém, apesar disso, constantemente nós nos pegamos ansiosos, com medo, duvidamos do nosso próprio Deus. Achamos que fomos esquecidos, quando, na verdade, nós em que nos esquecemos de Deus e da sua soberania. E quando isso acontece, nossa tendência
é procurar forças em quem? Quando nós simplesmente ignoramos a soberania de Deus. Nós procuramos forças, que obviamente não vamos encontrar, mas nós buscamos em artificialidades, buscamos em nós mesmos, nós buscamos encontrar força em nós mesmos, ou em qualquer outro tipo de esforço que esse mundo nos oferece. Só que tudo isso pode nos levar a caminhos perigosos e sem volta. Apegar-se em qualquer coisa que não seja Deus pode nos levar a um caminho sem volta, que somente pela graça e misericórdia de Deus poderemos ser resgatados. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós somos, o nosso pensamento ele é muito forte, aquilo que nós compreendemos e aquilo que nós fazemos. E como eu falei, dependendo da nossa atitude, nós podemos estar seguindo caminhos perigosos, né? E nos apegar em coisas que não são de Deus, que não provêm de Deus. E coisas semelhantes estavam acontecendo na igreja de Colossos. Advindo do quê? De falsos ensinos. E que coisas eram estas, por exemplo? Por exemplo, as heresias. Por exemplo, as práticas ritualistas antibíblicas, como já estudamos, né? Então, algumas coisas eu vou relembrar aqui, não vou falar com tanto detalhe, porque já vimos em outros estudos. Já estudamos, né? Então, se você até não teve a oportunidade, eu convido você a ler, a ver os nossos estudos dessa sequência de Colossenses. E então, ali sobre o verso 1, eu até não vou me delongar, porque nós também tratamos isso no estudo anterior, quando falamos sobre o ministério do apóstolo Paulo, especialmente na semana passada, que o nosso irmão Augusto nos explicou sobre como deve se comportar um ministro do Senhor, e no caso aqui, Paulo, que é o ministro que estamos analisando. E dentro disso, nós vimos o esforço que o apóstolo empenhava em oração por aqueles que sequer conhecia face a face. Isso nós vimos no versículo 1 do capítulo 2. Mas mesmo assim, ele empenhava grande luta em oração e sofria verdadeiramente por aqueles que estavam sendo enganados. E ali no verso 2, Paulo, na sua carta, ele reforça o quanto ele se preocupa e clama para que os corações dos seus irmãos sejam confortados e tenham convicção para que compreendam plenamente o mistério de Deus. E aí ele coloca, podem observar, se vocês estão lendo o capítulo, Deus, Cristo, entendimento, significa dizer entendimento, plena convicção da plenitude do evangelho. E esta convicção que ele está querendo falar aqui, nós temos que dar ênfase para essa palavra, é uma certeza amadurecida. Trata-se de uma compreensão trabalhada ao longo da trajetória cristã, cuja certeza gera alegria da salvação, que naturalmente ocorre pelo amadurecimento cristão, um atributo este que a igreja de Colossos possuía, como nós vimos. Eles tinham uma caminhada cristã, que inclusive no início do livro, Paulo elogia. Eles eram cristãos maduros, e eles já estavam assegurados em seus corações a despeito desse mistério. Não que os novos convertidos não possuam essa segurança. Sim, a possuem em Cristo. No entanto, no percurso da nossa caminhada, e principalmente no início, muitas coisas
ainda precisam ser aprendidas. E o Senhor, ele vai dando tudo à medida em que se cresce nele. O novo convertido vai sim ter a compreensão racional do que Cristo fez pela humanidade. E este entendimento se dará porque o Espírito Santo habita nele. Porém, enquanto estivermos nessa terra, nesse mundo, estaremos aprendendo sobre Deus. Por isso é natural que os mais maduros na fé aconselhem os mais novos. E o amadurecimento cristão, é importante a gente reforçar, que não tem necessariamente a ver com a idade ou mesmo o tempo de caminhada. Deveria ser, pela lógica. Contudo, infelizmente, há pessoas que acreditam não terem mais nada a aprender sobre Deus, o que é um ledo engano. E este estado amadurecido, obviamente não completo, pois só estaremos completos e plenos quando estivermos na glória com o nosso Cristo, é verificado com base nas experiências e a forma como o cristão se comporta diante do que ele vivencia. Portanto, cada um tem condições de se autoavaliar. Então, eu convido você, nesse momento, a se autoavaliar. Que nível você se encontra nesse momento? Por exemplo, como que você tem encarado essa situação da pandemia? Você sente medo? Sim, nós sentimos. Não desejamos ficar doentes ou que os nossos queridos adoeçam. Ou tem algumas alternativas. Primeiro, uma das alternativas eu fico com muito medo a ponto de até me travar emocionalmente, me bloquear. Ou uma segunda opção, eu não estou com medo, mas em contrapartida eu estou sendo relapso, estou agindo como se nada tivesse acontecendo. Ou uma terceira opção, tomar os devidos cuidados com responsabilidade e fazer o que precisa ser feito neste tempo. E crer que nada saiu do controle do nosso Deus e nunca jamais sairá. Todos devem concordar que a última opção é a alternativa correta. E o que isso tem a ver com o amadurecimento cristão e também com o verso que nós estamos vendo? Que o cristão, ele não deve temer a morte, como aqueles que não conhecem a Cristo. Este seria o primeiro ponto. Mas isso não quer dizer que eu não vou cuidar e vigiar, pois se assim não fizer, estarei sendo um filho desobediente. Percebem que há um equilíbrio? E falando sobre morte, eu lembrei de uma vez que nós estávamos em um velório, e era o velório de uma bebê de 9 meses. Ela era filha de um casal de irmãos de uma outra igreja que nós congregávamos. Eram, portanto, cristãos. E o clima ali, com certeza, era de luto, de tristeza. E a igreja toda praticamente estava junto com a família, a fim de levar consolo, de estarmos ali com a família. Naquele velório havia silêncio. E aí tinha alguns irmãos que tocavam louvores. Era um clima de tristeza, mas era possível sentir a presença de Jesus ali naquele lugar. E na capela ao lado havia muito choro e desespero. E alguns dos nossos irmãos eles sentiram compaixão e foram até aquela capela onde a família ela estava inconsolada. Inconsolada. Então, existia um cenário e o outro cenário. E aí nós vimos que quem havia falecido naquela família era a avó, de 80 anos. Porém, eles não tinham Cristo. Eles não eram cristãos. Notaram a diferença? Esse exemplo, ele é um exemplo duro de se fazer, pois está relacionado à maior dor que o ser humano pode sentir, a morte, a perda. Mas esse amadurecimento, ele deve ser analisado no dia a dia. E é comum uns serem mais maduros em determinadas áreas do que o outro,
Mas quando percebemos isso, não devemos nos acomodar, mas sim buscarmos em Cristo a ajuda para ficarmos cada vez mais parecidos com Ele. Ele deve ser o nosso foco de vida. E este alvo, ele se dá mediante a busca em Deus. A sua palavra é a única fonte. Deus nos revelou o seu ministério. Por meio de Jesus, não há nada mais a ser descoberto. Deus não nos ocultou nada. Tudo foi revelado em Cristo e por Cristo. Então, veja, por que eu para quem talvez não tenha compreendido, mas por que eu estou colocando tudo isso? Porque nós cristãos, nós temos o quê? Nós temos uma convicção. Nós temos uma convicção de quem nós somos e para onde nós vamos. Essa é a reflexão que eu convido vocês a fazerem sobre esse verso 2. E caminhando para o verso 3, nós vemos o quê? E aí percebam que o que faz a falta de convicção? Vemos que os falsos mestres ameaçavam os colossenses com a afirmação de que, como diz ali, estes tesouros da sabedoria e do conhecimento ocultos somente poderia ser conquistada através de um falso conhecimento. Um conhecimento, óbvio que eles não falavam assim, né? Falso conhecimento. Nós sabemos que é um falso conhecimento. Um falso conhecimento transcendental que estava ao alcance apenas de alguns. E ali, estes alguns, eles eram tratados como, digamos assim, uma elite espiritual. Lembram-se que em alguns estudos anteriores nós falamos sobre as práticas gnósticas que estavam adentrando naquela igreja? Relembrando aqui, ou também para quem não viu esse estudo, o que consistia essa prática gnóstica? Para que você seja salvo, é necessário que você tenha determinado conhecimento secreto. E aí, recapitulando, do grego, gnose significa conhecimento. Portanto, gnóstico é aquele que detém daquele conhecimento específico e cuja revelação não havia sido dado aos apóstolos, mas que Cristo havia reservado para estes mestres em específico. Então, imaginemos que Deus havia deixado para revelar isso depois da Bíblia, essa tal gnose salvadora. Nós já vimos isso em outros estudos. E tudo isso trazia para dentro da igreja o quê? Um fascínio completamente antibíblico pelas coisas do alto, que na verdade não eram do alto, pois não provinham de Deus. Era uma falsa busca pela divindade, uma forma equivocada de caminhar em santidade, uma luta desenfreada por cura, libertação, havia uma luta por poder, por dons. É claro que Deus nos deu dons, Deus, ele tem poder para curar, ele cura nos dias de hoje, ele faz milagres, ele nos abençoa. Tudo isso é concedido por Deus. O problema é a heresia, a forma como tudo isso estava sendo buscado. Também já foi compartilhado aqui algumas vezes, aliás, eu já devo ter compartilhado com muitos de vocês, e até aqui em algum estudo, que eu já estive no meio de engano, onde muitos, inclusive eu, buscavam fazer parte dessa elite espiritual. Eu queria ter determinados poderes, né? Poderes como a gente vê aí nos programas de televisão, de apontar assim, né? E já a pessoa já curar, né? É bem difícil eu estar falando isso aqui, mas a gente precisa falar a verdade.
Hoje, a mídia oferece muito tipo de comida, de alimento, mas nem todas são de Deus. Então, e aí a gente, né, tudo isso, imagina, eu vou lá porque lá eu vou ser curada agora, né? Eu vou lá porque eu fui lá, eu recebi uma promessa, com quem eu ia me casar, quando eu iria engravidar. No entanto, queridos, nada disso é bíblico, porque o mistério de Deus, como está colocado aqui, aquele que no Velho Testamento era oculto, ele foi revelado. Por quem? Por Jesus. Jesus Cristo. Eu queria pedir para os irmãos abrirem comigo no livro de João, depois fica marcadinho aqui em Colossenses, mas vamos lá para João, capítulo 1, versículo 14. Acho que eu já anotei certo, porque às vezes eu anoto errado aqui e a gente fica procurando, né? Mas hoje acho que vai estar certinho aqui. Deixa eu ver aqui. João 1, 14, que diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos ler também Romanos. Vamos lá para Romanos, capítulo 11, versos, vou ler do 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, tudo aquilo que o nosso Deus queria que soubéssemos está na sua palavra. Nada podemos acrescentar. E nada ele vai revelar a alguém, por exemplo. Ele não vai fazer essa separação. Ele não vai chegar para alguém e vai dizer algo que somente aquela pessoa vai saber. A gente precisa ter cuidado. E o que diz lá em Gálatas 1:8 a respeito disso? Gálatas 1:8. Gálatas 1:8, que diz assim: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Evangelho que vá além do que o Senhor deixou, seja anátema. Anátema, que do grego se escreve com H, A-N-A-T-H-E-M-A, anátema. Refere-se a devotar alguém à destruição no inferno eterno. Então, queridos, acrescentar algo que Deus não colocou, acrescentar algo sobre a palavra de Deus, é dizer que Deus esqueceu de colocar alguma coisa. Isso é muito sério. E é por isso que Paulo, mais uma vez, ele rebate tudo isso.
né? E até não vou me repetir aqui, porque, como eu já disse, nós já vimos em alguns estudos, né, que a gente falou sobre as heresias. A gente vai repetir em alguns estudos ainda, porque esse é o foco da carta, né? Mas, assim, de forma mais pontual de como aconteciam as heresias, a gente já estudou. E aqui, então, vamos lá, no verso 4, aí ele é mais claro do que nunca. Eu acho que até então, Paulo, ele está assim, né, ele está combatendo as heresias, combatendo os falsos enganos, falando com a verdade, falando com muito amor, com muita clareza. Mas no verso 4 eu vejo que ele não tem como contestar o que ele está dizendo, né? Que ele coloca assim, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. E o que significa raciocínios falazes? Raciocínios falsos. Os falsos mestres usavam palavras persuasivas e com isso disseminavam seu veneno letal. No livro do Pastor Hernandes, aquele que a gente já comentou, que tem sido material de estudo para nós, ele elucida essa estratégia, trazendo o quê? Que a tradução para raciocínios falazes do grego é pitanologia, cuja expressão era usada pelos escritores clássicos para denotar o raciocínio provável, mas oposto à demonstração. Explico. Por exemplo, uma pessoa roubou. Uma pessoa cometeu um roubo. E aí, ela, para se defender, vai utilizar deste raciocínio falaz a fim de manter aquilo que ela roubou. E isso, sendo mais claro, né? O que quer dizer? É enrolar alguém. E aí, no livro, ele também cita e faz referência a William Barclay, que diz que os termos pertencem também à linguagem dos tribunais de justiça. Então, ele indica o poder persuasivo dos argumentos de um advogado, por exemplo, que dependendo do argumento, o advogado ele vai conseguir fazer com que o mal pareça a melhor razão. Estranho isso, né? Mas a melhor razão para quê? A fim de livrar o criminoso do justo castigo. A palavra descreve o tipo de discurso capaz de dissuadir uma assembleia por caminhos sinuosos. Então, vocês percebem o perigo disso tudo? E isso porque os falsos ensinos, eles eram o quê? Disfarçados em uma perfeição. Como já dissemos, eles não retiravam Cristo, eles deixavam. Então, é um cristianismo cheio de defeitos, só que eles não colocam como defeitos. Então, e eles, daí, disfarçado de uma perfeição não moral ou espiritual, mas teosófica. Vou explicar o que é. Hoje a gente está estudando bastante palavras difíceis, né? Por isso que é estudo bíblico. Teosófico, que nada mais é do que um conjunto de doutrinas filosóficas, místicas, ocultistas, especulativas, provenientes do esoterismo ocidental. E no português, claro, sendo bem clara, um monte de rituais satânicos, mas que eles não vão apresentar com esse nome, obviamente. Mas é isso. E é por isso que a igreja, e quando eu falo a igreja, é sim lá onde nós frequentamos, nós congregamos, mas eu falo como igreja, o reino, e cada um de nós temos que estar empossados da verdade.
de modo que nunca se dê ouvidos a argumentos enganosos e sedutores. E qualquer sinal de falso ensino deve ser imediatamente derrubado, como Paulo está fazendo aqui. E aí no verso 5, deixa eu até voltar para Colossenses aqui, tá? Que eu estava em Gálatas. Né? E aí no 5, ele coloca que está ausente quanto ao corpo e presente em espírito. Aqui não está querendo dizer que o espírito de Paulo estava pairando lá em Colossenses, não é isso. Mas que ele orava, intercedia por aquela igreja. E mesmo ele não estando ali presente. Afinal, Paulo sabia que o poder de Deus ultrapassa qualquer barreira, fronteira e distância. Por isso, ele orava de onde ele estava e clamava por aquela igreja, a fim de que os crentes que faziam parte dela alcançassem o entendimento sobre aquilo que estava se infiltrando. E que a oração de Paulo tinha o cunho de que eles fossem libertos de todas aquelas heresias e seguissem na verdade e única. Aliás, desculpa, e seguissem na verdadeira e única caminhada com Cristo. E aí no 6 ele coloca: como recebestes Cristo, andai nele, né? Como quem diz, do que mais vocês precisam? Se vocês já receberam Cristo, e o 6, ele tá também, eu já vou amarrar o 6 junto com o 7, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, vocês não precisam crer em anjos. Vocês não precisam de práticas ritualistas. Vocês não precisam se abster de determinados alimentos. Como era, ok, a pessoa não querer comer algo por uma opção. Algumas pessoas não comem carne por opção. Outras pessoas não consomem glúten por opção. Né? Hoje está muito na moda. Mas é uma opção. Não que eu vou retirar isso porque eu preciso fazer isso para conquistar a minha salvação. É diferente. Não precisa de nada disso. Então, o apóstolo Paulo, ele refuta, e enfatiza que as práticas trazidas pelos falsos mestres, além de antibíblicas e heréticas, são totalmente desnecessárias, pois Cristo ofereceu a salvação na cruz. E aí, tudo isso, quando se busca, quando há um crescimento, quando há uma verdadeira busca por Cristo, quando há um amadurecimento saudável, o resultado de uma igreja salva em Cristo, ela vai resultar, vai gerar frutos, vai ter uma vida disciplinada, com ordem, firmada na fé. Vai ser uma igreja que manifesta um firme compromisso com o Senhor, com o senhorio de Cristo e a sua submissão a Ele. E é interessante que o pastor Hernandes, ele coloca no seu livro uma frase que me fez pensar muito sobre evangelismo. E eu vou compartilhar isso com vocês, que é muito natural, né, quando a gente quer evangelizar, ou como alguns de nós já fomos evangelizados, quando a gente convida alguém para ir na igreja, e a gente quer falar o que... Jesus, ele te ama. Jesus, ele quer mudar a tua vida, ele quer transformar a tua vida, ele quer
melhorar a tua vida financeira, ele quer melhorar o teu casamento, ele quer melhorar tua profissão. Sim, amém. Nós cremos que Cristo, ele tem poder para fazer todas essas coisas em nossa vida. Mas há um erro quando a gente coloca dessa forma, quando a gente vai evangelizar. Porque, primeiro, a gente não sabe qual é o plano de Deus para a vida daquela pessoa. Às vezes, Deus não quer que aquela pessoa se case. Então, aí você vai estar dando um falso, né, uma falsa esperança para aquela pessoa. Dizer que Jesus te ama, ok. Isso está muito claro, porque Jesus morreu numa cruz. Só que a frase que me impactou, e eu vejo que ela vai totalmente, não é contrária à forma como a gente evangeliza, mas eu vejo que ela deve estar dentro do nosso discurso de evangelismo, que diz assim: a conversão desemboca em obediência. A conversão se evidencia pela submissão a Cristo. Eu vou falar de novo. A conversão desemboca em obediência. A conversão se evidencia pela submissão a Cristo. E aí, ele coloca assim: Jesus não é o Salvador daqueles que ainda não se submeteram a Ele como Senhor. Acho que não precisa falar mais nada, né? Então, querido, se você tem Jesus como seu Senhor, eu quero que você reflita agora. Você tem Jesus como seu Senhor? Se você não tem, eu vou orar com você para que você se arrependa dos seus pecados. Tenha Ele como seu Senhor, para que você seja salvo. E se você já tem Cristo como seu Senhor e Salvador, agradeça. Louvado seja Deus por isso. E também peça perdão por afirmar isso, mas negligenciar o seu senhorio. E que o Espírito Santo que habita em nós seja alimentado, seja fortalecido, para que o nome do nosso Senhor seja exaltado. Eu quero agora orar com vocês. Amém? Querido Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o sacrifício já foi feito. Obrigada, Jesus, porque a tua palavra é clara. E quando nós não entendemos, o Senhor nos proporciona isso que estamos fazendo aqui. O Senhor nos dá a oportunidade de entendermos mais, conhecermos mais a Ti. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela Tua revelação. Muito obrigada, Deus, pela Tua exortação. Obrigada por nos confrontar. E, Senhor, eu quero também te pedir perdão por tantas vezes que nós não consideramos, Pai, o seu senhorio. Por muitas vezes tratarmos o teu nome como algo manipulável. Manipulável ao ponto de de trazermos para o nosso bem-estar. Perdão por isso, Deus. E nos ajuda, Pai. Por mais que muitas vezes não consigamos entender, por mais que muitas vezes seja contrário à nossa vontade carnal, mas que nós possamos, Pai, caminhar de acordo com a Tua palavra. Que não permitamos, Senhor, que nada seja acrescentado. E quando isso acontecer, Deus, nos dê espírito de sabedoria para lidarmos com cada situação. Que o Teu Espírito Santo nos guie. Pai,
Eu oro por essas vidas que estão aqui ouvindo. Eu peço perdão se eu disse algo, Deus, que não condiz com a tua santa vontade. Me perdoa. Faz, Senhor, com que, se for o caso, eu me retrate. Ou faz, Deus, que o Senhor, que seja penetrado no coração de cada irmão de forma correta, meu Deus. Em nome de Jesus, eu sei que eu estou aqui porque não é por mim, não é porque eu mereço, não é porque eu tenho algo a mais, mas é porque a tua misericórdia e a tua graça levanta cada um de nós para fazermos pelo menos um pouco, Pai, e sendo levados e carregados somente por ti. Deus amado, eu oro para que se tem irmãos, se tem amigos aqui que ainda não reconheceram o Senhor, não reconheceram o seu senhorio, não, Senhor, conseguem entender. Eu peço que o teu Espírito Santo penetre nos corações e trabalhe de modo que esses corações sejam convertidos a ti, para que sejam salvos, Pai. Tua palavra fala que o Senhor não quer que nenhum se perca. E é por isso, Deus, que o Senhor permite isso que estamos fazendo aqui, divulgar a tua palavra. E eu oro também, Senhor, por aqueles que já reconhecem o teu senhorio, mas como falamos, não agem assim. E quando nós não reconhecemos o seu senhorio, Senhor, quando pecamos contra ti, porque dizer que o Senhor é o nosso Deus, nós sabemos que isso não basta. Por isso, Deus, nos ajuda a não tropeçar. Nos ajuda, Pai, a lutar, a combater o pecado em todo o tempo. Esteja, Senhor, guiando os nossos pensamentos, as nossas intenções. Em nome de Jesus, Pai, que esse tempo aqui não seja em vão, mas que seja, Senhor, que produza frutos. Eu oro mais uma vez te dando graças. Em nome de Jesus. Amém.